E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Me chamo Matheus e sou professor de programação. E essa aqui é a próxima aula de programação web, onde nós vamos estar falando de alguns outros códigos para formatação de texto e para listas, beleza? Então hoje esse é o tema da aula. Então o que vocês vão estar fazendo é criar um novo arquivo chamado aula03.html e vamos estar copiando todo esse texto aqui, todo esse código da aula 02, porque nós vamos ainda utilizar alguns itens aqui dentro, tá bom? Então vocês vão estar selecionando tudo, vão dar o Ctrl C, vir aqui na aula 03 e dar o Ctrl V, só isso. Então o que vamos estar fazendo? Primeiro, a formatação de texto. Alguns itens que a gente pode fazer dentro do próprio HTML é colocar negrito e itálico. Tá? Isso a gente também pode fazer pelo CSS. Na verdade, na maioria das vezes a gente faz isso por CSS. Porém, como a gente só quer alterar alguns itens dentro do texto, a gente pode estar fazendo isso no HTML tranquilamente, porque o HTML dá suporte para isso. Tá? Então, por exemplo, né, vamos estar abrindo aqui já a aula 03. Eu vou estar voltando aqui em aulas. Vou estar abrindo aqui a aula 03, vou deixar ela aberta. Vocês vão ver que é a mesma coisa do que a gente estava vendo na última aula, tá? Só para demonstrar de forma visual. Vamos supor que eu quero dar um destaque aqui para a palavra chau chau. Né? Eu quero dar um destaque aqui para esse começo aqui de texto. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui e vamos estar colocando antes do chau chau aqui, antes da palavra, vocês vão estar abrindo a tag B de bola. Vocês vão estar fazendo dessa forma. O Visual Studio ele vai tentar fechar já essa tag B. Então vocês vão selecionar aqui e vão estar dando Ctrl X para tirar dali e recortar e colar aqui. Então vai ficar dessa forma. O B, o chau chau e aqui o B de novo. Tá bom? Para fechar essa tag. Então vai ficar dessa forma. A gente pode apagar, ele vai tentar colocar de volta aqui, a gente pode deixar assim. Vamos dar o Ctrl S para salvar, voltar, atualizar a página e vocês vão ver que aqui ficou negrito, tá bom? Então aqui já deu um destaque, tá? Então ficou dessa forma. Um outro jeito da gente formatar é deixar essa palavra aqui, Spitze, alguma coisa mais ou menos assim, a gente pode colocar entre a tag I, que é para deixar itálico. Geralmente palavras em inglês, né, estrangeiras, a gente costuma colocar de forma diferente para que a pessoa saiba que aquela palavra é uma palavra que está um pouco fora da linguagem que a gente está utilizando. Então, aqui como está tudo em português, eu escrevi aqui em inglês. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar abrindo a tag I. Tá? Novamente o Visual Studio vai tentar fechar aqui já, logo em seguida. É só você dar o Ctrl X, vir para cá, Ctrl V. Tá? Vamos salvar, dar o Ctrl S e vamos atualizar a página aqui. Eu dei o F5, mas é a mesma coisa de apertar aqui. Ou dar o Ctrl R para dar o refresh, também é a mesma coisa. Tá bom? Então vocês podem ver que aqui ó, ficou itálico. Né? Se eu der um zoom aqui, para ficar melhor de enxergar, vocês podem ver que aqui ficou negrito e aqui ficou itálico. Tá? Uma outra forma de fazer isso é basicamente o mesmo efeito, é trocar o B por strong, né? E aí aqui fecha strong, certo? Se a gente dá o Ctrl S aqui e atualizar, vocês vão ver que é a mesma coisa. E no lugar do I, a gente pode utilizar EM, e aí aqui fecha EM, que é como se fosse enfático, tá? É a mesma coisa, eu estou atualizando a página e não está mudando nada, porque é basicamente a mesma coisa. Dentro de CSS, dentro do curso de CSS que eu vou estar fazendo após o de HTML5, vocês vão ver que dá para fazer alguns estilos diferentes de negrito, tá? Dentro do CSS. A gente tem lá o bold, que é o negrito, por isso que a gente coloca B aqui antes, porque é bold. A gente pode colocar alguns efeitos diferentes para colocar mais negrito ou menos negrito, tá? Mas isso a gente vai estar vendo um pouco mais para frente. Beleza? Então isso aqui é o basicão da formatação aqui dentro. Ah, mas e fonte, tamanho e tal? Bom, isso a gente não mexe mais no HTML. Até mais ou menos 2010 ou até um pouco antes disso, 2008, a gente fazia a formatação de texto
dentro do próprio HTML. Tá? Hoje nós temos o CSS, então nós fazemos tudo isso por CSS. Como o curso não é para falar de formatação, que é o CSS, a gente não vai estar falando agora, tá bom? O que a gente vai estar vendo agora, para finalizar? Sobre listas, tá? Então aqui embaixo, o que a gente vai estar fazendo? Vai dar um Enter aqui depois disso, e a gente vai estar começando a ver listas, tá? A primeira coisa que existe é o chamado de lista não ordenada, tá? Então o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar abrindo um outro P aqui e vão estar colocando assim, outras raças. E a gente vai deixar dessa forma, tá? Se a gente atualizar aqui, vocês vão estar vendo aqui embaixo que está aparecendo outras raças, tá? No lugar desse P, a gente também pode utilizar o H2, seria interessante também, um título 2, tá? Outras raças. Eu vou estar utilizando o H2 mesmo, acho que ele fica melhor, né? Pra gente estar colocando aqui, outras raças. Aqui embaixo vocês vão estar utilizando lista não ordenada, tá? Lista não ordenada é UL, tá? O L é chamado de lista não ordenada. Então a gente vai estar colocando aqui o L, vamos dar um Enter para ele ficar dessa forma. E cada item da lista é chamado de LI, tá? Então cada item da lista é chamado de LI. Então nós vamos estar colocando aqui outros cachorros, tá? Eu vou estar colocando já tudo em maiúsculo. Vou estar colocando aqui o Husky. Embaixo dele, o que a gente pode estar fazendo? Como a ideia é colocar várias outras raças aqui embaixo, o que a gente pode estar fazendo? Ao invés da gente ir lá aqui embaixo, digitar LI de novo, e estar colocando aqui, o que a gente pode estar fazendo? O Visual Studio Code, ele tem uma opção nele, que é para, ao invés de a gente clicar em Ctrl C e Ctrl V, que seria copiar e colar, eu tenho uma opção de clicar em Shift, Alt, setinha para baixo, tá? Ele copia e já cola na linha de baixo o conteúdo, tá? Então eu vou estar utilizando isso, ok? Aqui ao invés de a gente colocar Husky, eu vou estar colocando outra raça aqui de cachorro, que é Yorkshire Terrier. Então vou estar colocando dessa forma. Vou estar colocando aqui outro. Tá apagando esse aqui. E vou estar colocando Bulldog. Embaixo vou estar colocando Pinscher. Dessa forma. Tá? Vou salvar. Vou vir aqui e vou atualizar. Vocês podem estar vendo que a gente está colocando aqui já outras raças e lista não ordenada. E por que chama não ordenado? Porque realmente não tem uma ordem correta de sequência. Tá? Então todos eles vão colocar essa bolinha aqui, que é chamada de marcador, e vai seguir essa sequência aqui, tá, que a gente colocou. Se eu quiser mudar a sequência, eu tenho que mudar aqui mesmo. Tá? Diferente da lista eu chamado de não ordenado, eu tenho uma outra chamada de lista ordenada, tá? E é ela que a gente vai estar utilizando agora, tá? A única coisa que a gente precisa fazer para mudar de lista não ordenada para lista ordenada é trocar esse U por O. Então é só você colocar ali o O e vai estar colocando aqui, fechar também o O. Salvando e aqui atualizando, vocês podem ver que ele já colocou numa lista com uma ordem, tá? Então isso aqui é muito interessante porque eu já consigo colocar aqui uma ordem neles, beleza? Eu posso estar alterando também essas ordens aqui para outro estilo, tá? Se eu vier aqui depois do OL e mudar aqui para type, e ao invés de eu colocar um, porque ele já vem por padrão, e escolher outro, ó, eu já tenho aqui outras 4 opções. Esse A maiúsculo é para ele seguir a sequência alfabética com a letra maiúscula, colocando dessa forma. Se eu apagar esse A maiúsculo e colocar A minúsculo, ele vai seguir a sequência de todas as letras minúsculas. Se eu apagar e colocar o I minúsculo, ele vai seguir a sequência de números romanos, todos em minúsculo. E se eu apagar aqui o I e colocar um I maiúsculo, salvar e atualizar, ele vai seguir o que a gente já conhece, basicamente, que é a sequência de números romanos maiúsculo, que é o normal da gente geralmente ver aí em site, até em prova, esse tipo de coisa. Beleza? Pra gente finalizar aqui, eu vou estar mostrando para vocês uma última lista,
que é chamado de lista de descrição, tá? Então essa lista de descrição, a gente começa ela por DL, tá? Então vocês vão deixar dessa forma aqui embaixo. E cada item tem um título e uma descrição. O título é chamado de DT, então vou colocar aqui como título 1. E embaixo do DT eu coloco DD, como chamada aqui uma descrição, tá? E aí eu posso colocar aqui, essa é a descrição número 1. O que eu vou estar fazendo? Para criar várias descrições, eu vou estar selecionando aqui essas duas linhas e vou estar utilizando o Shift Alt setinha para baixo duas vezes para eu estar criando outros dois títulos e outras duas descrições, tá? Vou estar trocando aqui para 2 e eu vou estar trocando aqui para 2, aqui para 3 e aqui também para 3, só para exemplificar. Se eu salvar, voltar aqui e atualizar, eu posso ver aqui, ó, título 1, essa é a descrição número 1, título 2, essa é a descrição número 2, e assim por diante, aqui tendo os meus 3 títulos e as 3 descrições. Beleza? Então, esse aqui é o conteúdo da aula de hoje. Tá? Espero que você tenha gostado. Deixa aí o comentário. Se tiver qualquer dúvida, se você não conseguiu fazer alguma coisa. Se quiser perguntar também algumas outras coisas, eu vou estar vendo. E espero vocês na próxima aula.